Antes de começar esse vídeo, quero fazer um aviso rápido para vocês, tá bom? Nós das 5 pontos aqui criamos uma lista de livros que nós queremos por ter uma teologia saudável, por ter uma teologia bíblica. Então, se você quiser adquirir algum livro de teologia saudável, ou mesmo uma bíblia de estudo boa, eu vou te convidar a acessar aqui o link aqui embaixo para você poder ser edificado, para que você possa ser melhor equipado na sua vida cristã, tá bom? Então, não deixa de conferir o link aqui embaixo de uma seleção especial de livros para você. Que Deus te abençoe e fale com você através desse vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra redenção, que eu acho que a gente perde ela de vista. Redenção, e eu já mencionei isso numa mensagem do ano passado, mas eu quero voltar nela aqui, eu acho que isso aqui enriquece a nossa compreensão da linguagem bíblica. Redenção, hoje em dia, é uma palavra tão religiosa, que se você estivesse passando na rua assim, alguém falasse assim, então, que é redenção? Você fala, esse cara é crente. Não era assim que as pessoas ouviam a palavra redenção no primeiro século. Porque redenção era uma palavra que você usava no mercado, quando você comprava um escravo. Ela é uma palavra comercial. Seria mais ou menos, não é exatamente isso, mas seria mais ou menos se você ouvisse alguém falando de, quitei. Você vai pensar economicamente, não religiosamente. Se alguém dissesse assim, então eu quitei, Dudu, quitei. Ninguém vai pensar que o Weber e o Eduardo estão falando de questão religiosa, estão falando de alguma coisa econômica. Era isso que eles ouviam quando a palavra redenção era usada. Era isso que eles entendiam. Então Paulo propositalmente trouxe uma palavra que era de um contexto de pagamento de um preço para falar daquilo que nós temos em Cristo. Era o preço que você pagava para libertar um escravo ou para comprar de volta um prisioneiro de guerra. Então a palavra vem desse contexto. A redenção é isto. E o texto paralelo a esse de Colossenses, o texto de Efésios 1:7, fala qual foi o preço. Não está explícito em Colossenses, mas lá fala que é em Cristo que nós temos a redenção pelo seu sangue. Nós sabemos que o preço foi a sua própria vida. Ele teve que entregar-se. Aqui eu quero levar você a pensar em como a redenção de Jesus é radicalmente diferente da redenção que o mundo busca. Presta atenção. A nossa sociedade valoriza demais a liberdade como direito intrínseco ao ser humano. Você ouve falar sobre liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, direito à educação e assim por diante. A gente poderia enumerar várias liberdades que o homem moderno celebra. Todas essas liberdades supostamente são essenciais ao ser humano. Isto é, elas pertencem ao ser humano e eles não podem perder de maneira nenhuma, né? E são consideradas as mais valiosas de todas as coisas, os bens mais valiosos que nós temos, pelos quais nós lutamos para preservar. Eu não quero entrar no mérito de se isso é legítimo ou não. Eu creio que existe legitimidade em lutar por nossas liberdades sociais, mas eu não vou me delongar nisso. O que eu quero chamar a sua atenção é que a Bíblia não trata delas. Ela não está preocupada com uma liberdade que você tenha intrinsecamente, uma coisa que você tem como essencial ao seu ser. Quando a Bíblia trata de liberdade, ela trata de uma liberdade que foi comprada. Não é interessante? Ela não está preocupada com sua liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade para estudar, liberdade de ir e vir. Todas essas coisas que são tão celebradas e buscadas pela sociedade não são necessariamente erradas, mas aquilo que a Escritura celebra e que deve ser o motivo da nossa maior alegria é a liberdade que nós temos em Cristo. Sabe por quê? Porque ela é a única que não pode ser tirada. Ninguém toca nela. A gente um dia pode perder a liberdade religiosa no nosso país. As pessoas podem perder a liberdade de expressão no nosso país, mas elas jamais perderão a liberdade de quem foi comprada por Jesus. Essa é a grande liberdade celebrada na Escritura. A Escritura se preocupa com isso. Entenda, a liberdade da Escritura não é um direito nosso, é um direito dele, que ele passa para a gente, no qual temos a redenção. Então, essa liberdade, ela é uma coisa que nós devemos celebrar, e tem mais. Ela também é radicalmente diferente do que o mundo entende, porque é uma liberdade de caráter substitutivo. Como é que Jesus conquistou a sua liberdade? Se fazendo escravo no seu lugar. Não é interessante que a Bíblia use a linguagem de servo para Jesus?
exatamente porque ele teve que se colocar debaixo de amarras. Ele teve que ser preso numa cruz. Ele teve que se colocar sob a lei, para que você fosse verdadeiramente livre. Por isso que o resgate de Jesus é um resgate substitutivo. E como resultado desse resgate, nós temos a remissão de pecados. E essa é uma das boas novas que conforta o coração da gente. A razão pela qual a gente cantou aqui, orou, confessando os nossos pecados, é porque nós sabemos que esse é um direito que nós temos por causa de Jesus, no qual temos a remissão de pecados. E eu queria terminar fazendo uma aplicação sobre a beleza disso. Veja, se tudo que Deus operou em Jesus é tão lindo assim, então se tem uma coisa que não deveria nos atormentar, são os nossos pecados. Entenda bem, eu não estou dizendo que eles não nos devem levar à confissão, a gente precisa confessá-los, mas eles não podem funcionar como nossos fantasmas, entende? Nós fomos remidos, nós fomos libertados, e essa redenção é tão radical que deve atingir não só a minha fala, mas inclusive a minha consciência. Se tem coisas que estão o tempo todo me incomodando, eu preciso me voltar ao Senhor e dizer: Senhor, livra-me disso. Se eu já confessei, Senhor, então Cristo já carregou. Cristo já carregou. E isso, portanto, não é mais peso para eu carregar comigo mesmo. Que coisa preciosa. Em Jesus nós somos libertos de todo peso. A gente não é mais escravo de quem alguém vai dizer assim: ó, eu conheço a sua ficha suja. Nós não temos mais que temer nossa ficha suja. Ela atinge o nosso passado, ela atinge nossa consciência, para que no presente nós não vivamos segundo os assombros do nosso passado. Então eu queria que você honrasse o teu Salvador nesta noite. Você saísse daqui leve, não porque você não tem pecado, mas porque eles foram remidos. Não porque você tem direito de ir e vir, liberdade de expressão e liberdade religiosa, porque você pode perder essa, mas porque você foi comprado por Jesus. Saia daqui leve, por causa daquilo que Cristo fez por você.